Vamos lá, pessoal. A aula que estou fazendo agora é para os meus alunos da quarta-feira à noite aqui em Natal e para os meus queridos de Mossoró, que verão gravada, afinal de contas, estaremos em um feriado essa semana. Então, a proposta de redação da semana, pessoal, trata de linchamentos virtuais, especificamente, pode deixar acesa, especificamente os impactos dos linchamentos virtuais, os impactos dos linchamentos virtuais na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o desdobramento do nosso aporte lexical, entender quais são as palavras que vamos aplicar para fazer a sinonímia do nosso discurso, certo? É muito importante, gente, que antes disso nós tenhamos a dimensão da compreensão da frase temática. Então, qual é o nosso foco temático, gente? Foco temático: linchamentos virtuais. Perfeito. Foco temático: linchamentos virtuais, ou seja, isso aqui vai ter que aparecer constantemente ao longo da elaboração do meu discurso, ao longo do meu texto. Qual é o meu comando? Impactos, muito bem, que, consequentemente, são também a situação problema, né? A gente vai ter que dirimir, diluir esses impactos e que vai dar a nossa proposta de intervenção, que são perspectivas para pensar aqui num paralisador, em algum processo que traga a diluição desses problemas na sociedade contemporânea para que ela não seja mais impactada por essa perspectiva. Quais são as palavras que vocês vão utilizar para impactos, consequências, resultados, nocividades decorrentes, linchamentos, agressões, violências, ataques, boa, ataques, surtos não necessariamente. Surto! Louca! Surtos não, gente. Insultos sim. Insultos. Minha gente, vocês não ficam rindo em casa, não lembrando das minhas coisas na sala de aula. Acho que aqui é acolá dá pra dar uma ridinha, né? Insultos, sim, meu amor, dá certo demais. Afrontas, xingamentos. Oi. Dá. Mas assim, deixa pra não tiver mais opções, hate, porque para estrangeirismo vai ter que botar aspas, tem outras opções antes, certo? Então, violências, ataques, insultos, afrontas, xingamentos, agressões virtuais, online, na internet, nos ambientes cibernéticos ou digitais, nas redes sociais, na web e na sociedade brasileira, tecido civil, país, nação, pátria, todas essas são opções viáveis e possíveis para vocês colocarem nessa redação de vocês, tá certo? Ontem eu escrevi esses 2 parágrafos em sala de aula. Então hoje eu vou tentar escrever os outros 2 com vocês. E aí vai ser massa porque a gente vai sair com um texto completo
da aula de hoje para vocês se inspirarem e fazerem os próprios textos de vocês. E aí, eu vou tentar, inclusive, dar algumas dicas de propostas de intervenção, porque tem um aluno ou outro ainda precisando se orientar, se nortear melhor em relação a C5. E aí eu já aproveito, mesmo que não tenha trabalhado ainda essa aula de C5 com vocês, para dar esses direcionamentos, para dar essas dicas que são importantes para vocês melhorarem e amplificarem os seus discursos, certo? Meus amores, temos aqui, então, a gama de possibilidades vocabulárias para vocês diversificarem seus discursos, terem aí um leque de alternativas viáveis para que a redação ela fique rica linguisticamente, tá certo? Então, prosseguindo, eu gostaria agora de lembrar a vocês que é importante se perguntar essas três coisas quando a gente se depara com o recorte, com a frase temática do Enem. Por quê? Porque o foco temático vai dar o que nós vamos manter a redação inteira, enquanto que o comando vai definir aquilo que você vai estabelecer como seu argumento 1 e como o seu argumento de número 2, certo? Como o nosso comando é impactos, você vai ter que pensar em consequências desse foco temático para a sociedade contemporânea. E aí eu pergunto a vocês, que consequências são essas? Quais são os impactos dos linchamentos virtuais na sociedade? O que é que isso ocasiona? O que é que isso proporciona? Eu posso dizer que os linchamentos virtuais provocam como impacto no povo brasileiro uma cultura de medo? Sim. Então, posso falar sobre uma cultura de medo. Amplificação. Eu posso dizer que amplifica os discursos de ódio. Rapidinho, só para não perder meu raciocínio aqui, que eu tô com um negócio na cabeça. Eu posso dizer que promove uma corrupção da cultura de paz. E aí é muito importante que você se ligue no seguinte. Toda vez que você propõe um argumento no seu texto, você precisa ter o cuidado de automaticamente já pensar na intervenção que vai vir para resolver aquele problema. Então, se você coloca que existe uma corrupção da cultura de paz, a sua solução, a sua intervenção, o seu solucionamento vai ter que ser necessariamente o quê? O fortalecimento dessa cultura de paz, certo? Ações que fortifiquem, que fortaleçam esse processo. Digo o que eu estava dizendo, meu amor. Podem levar a agressões físicas, podem dar vazão a práticas como bullying, certo? Cyberbullying, exatamente. Vai trazer um terreno fértil, cria um terreno fértil para a manifestação do cyberbullying. Sim, é um argumento possível. Cria-se um terreno fértil para a manifestação do cyberbullying. Propulsiona manifestações preconceituosas, amplifica o cyberbullying, corrompe a liberdade de quê, gente? De expressão. Corrompe a liberdade. A liberdade de expressão.
Você pode também trazer uma argumentação mais ampla e dizer que isso aqui fragiliza a dignidade humana, saúde, certo? E aí, eu quero dar uma dica muito importante para todos vocês, que é a seguinte, gente. Eu até tô com os textos, com as redações separadas de alunos que me surpreenderam muito do ponto de vista de conseguirem ter uma capacidade de extrair da aula, mesmo quando eu não escrevo a redação, o seu projeto de texto. Então, assim, em algum momento eu vou trabalhar essas redações com vocês, vou fazer uma imersão redacional para a gente trabalhar com esses textos. E eu queria dar umas dicas para vocês pegarem o feeling desse processo. Por exemplo, eu estou dando aqui agora 7 possibilidades argumentativas e pode ser que no decorrer da nossa discussão ainda surjam mais. Só que você só vai fazer quantos argumentos no seu texto? 2. Se ligue no seguinte. O que você não for utilizar como argumento dessas possibilidades argumentativas que eu dou para vocês fazerem no texto de vocês, vocês podem pegar e levar para a sua análise crítica. Por exemplo, se o seu texto ele for sobre a amplificação do discurso de ódio, você pode trazer o cyberbullying como exemplificação desse processo. Entende? Então, se liga na destreza que você tem que ter para promover a assimilação dessas aulas que a gente faz, que a gente trabalha em sala de aula, certo? Então, por exemplo, eu posso estar discutindo sobre a corrupção da cultura de paz no meu argumento e falar sobre a disseminação de um sentimento de medo na internet. Então, se liga para instrumentalizar. Aprenda a transformar tudo isso que eu coloco no quadro em instrumento argumentativo dentro da sua redação. Nada que eu falar aqui para você é em vão. Você tem que ser malicioso, maliciosa em relação a essas coisas que eu vou trabalhando ao longo da aula, tá? E aí, gente, prosseguindo. Eu, inclusive, ontem estava dando aula assim, pai, peraí, gente, ninguém fala comigo agora não, porque eu tive uma ideia de análise crítica. Aí fui e coloquei a análise crítica no quadro. Vocês podem trazer a perspectiva de que os linchamentos virtuais acabaram transformando promoveram os linchamentos virtuais, deploravelmente, lastimavelmente, os linchamentos virtuais promoveram a triste transformação de mouses e teclados em armas letais. Por que letais? Porque os linchamentos virtuais podem até mesmo levar à morte. Eu, inclusive, utilizei um caso prático que a gente teve aqui em Natal, que eu já citei em sala de aula, para colocar na vinculação temática do parágrafo que eu construí com vocês. Ah, Rayara, mas eu acho muito radical colocar letais. Então, você pode transformar aqui em armas virtuais. Fica a seu critério, certo? Mas se você, na sua vinculação temática, tiver trazendo o caso de alguém que morreu, e que não foi uma pessoa nem duas, não, foi muita gente já que morreu por conta do linchamento virtual, você pode trazer essa exemplificação. Pegando o gancho disso aqui, tem um argumento que eu acho interessantíssimo de você trazer para essa redação, que é o argumento seguinte. O que acontece hoje, diante de temáticas como linchamentos virtuais, cultura do cancelamento, fake news, é, na verdade, a subversão da função social das mídias digitais, uma vez que esses são elementos de sociabilidade, uma vez que esses são elementos de convivência e
em tese de aproximação dos indivíduos. As redes sociais, as mídias digitais, elas nascem e elas existem para criarem comunidades online e não grupos antagônicos que se autoflagelam, que se flagelam nesses ambientes virtuais, certo? Então, antigamente os meninos usavam a internet para jogar videogame, para jogar online. Hoje em dia é um tal de, como é o nome, Jesus Cristo? Daquela série que eu vou passar para vocês o trailer. Céus. Em céus. Né? Em céus. É homens que dizem que 80% das mulheres só querem 20% dos homens e que propagam misoginia e ódio nas redes sociais e se transformam em rivais das mulheres por causa disso e vão linchar virtualmente, inclusive, esse grupo. Foi o que a série Adolescência mostrou. Vou colocar o trailer aqui porque ela é um repertório sociocultural intransponível para a escrita dessa redação, certo? Então, aliás, eu vou colocar o trailer não, que eu quero ganhar tempo, porque eu acho que todo mundo assistiu essa série. Então, a série Adolescência, veiculada pela plataforma de streaming Netflix, aborda essa realidade. E não apenas aborda essa realidade, como traz o caso do assassinato de uma menina que acontece posteriormente a um linchamento virtual que ela realiza nas redes sociais do menino que a assassina. E aí a série é muito interessante porque ela consegue trazer também outras problemáticas, como o fato de que, muitas vezes, a família com um filho dentro de casa não tem dimensão da realidade nociva na qual essa criança ou esse adolescente pode estar vivendo, porque não controla o uso que ela desenvolve, o uso que ele desenvolve das redes sociais, certo? Então, vou apresentar para vocês a introdução que eu fiz, utilizando o estilo de época que nós estudamos hoje na aula de linguagens, e ficou da seguinte forma. O realismo, estilo de época desenvolvido ao longo do século XIX, apresentou como temática central a maldade humana e as nocivas consequências sociais dela. Nesse sentido, na contemporaneidade brasileira, a vida imita a literatura em meio às manifestações de crueldade presentes em circunstâncias como a dos linchamentos virtuais. Logo, problematizar os impactos do entrave, tais como a subversão do papel das mídias digitais e a banalização da liberdade de expressão, é justo e necessário. Deixa eu só fazer aqui essas pequenas correções, que foram errinhos de digitação, para vocês, quando forem tirar foto, não sair errado. Então, a vida imita a vida imita a literatura. Ficou linda, não ficou essa introdução, gente? Babado. Pegou o cerne da nossa aula de linguagens. Não, mal sabia você que na aula de linguagens eu já estava trabalhando na de redação. E nem eu, simplesmente aconteceu. Onde é que está o outro errinho, meu Deus do céu? Entrave. Entrave. Certo? Então tá aqui nossa introdução maravilhosa. Meu projeto de texto traz a subversão do papel das mídias digitais e a banalização da liberdade de expressão como algo justo e necessário. Se liguem, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Se liguem que essa estrutura aqui, eu vou apagar a luz do quadro, que eu acho que para o pessoal que vai ver online vai ser melhor de ver. Então, gente, meu projeto de texto, ele traz como argumento 1 a subversão do papel das mídias digitais e como argumento 2 a banalização da liberdade de expressão. O parágrafo que eu já escrevi para esse texto, ele foi o parágrafo 2, certo? Eu quis escrever logo sobre a banalização da liberdade de expressão, beleza? E aí ficou da seguinte forma. Vejam só, meu tópico frasal, certo?
Outro sim. Faça de conta que eu já escrevi o desenvolvimento 1, que a gente vai já escrever junto. Beleza? Outro sim. É válido pontuar que o direito de se expressar encontra-se banalizado diante da truculência das agressões virtuais. Sentiram a nossa sinonímia operando aqui? O nosso aporte lexical hablando? Ótimo. Aí agora vem a apresentação do repertório sociocultural, que no desenvolvimento tem uma função distinta da introdução. Lá na introdução ele apresentou o tema, aqui o meu desenvolvimento ele traz o repertório para sustentar o argumento que eu estou propondo. Operador coesivo. Nesse prisma, ao definir liberdade de expressão em seu artigo 5º, a Constituição Federal veda o anonimato. Ponto. Isso porque entende-se a importância de nortear tal garantia em prol do bem civil, diferentemente do ocorrido com o adolescente Lucas Santos, em 2021, o qual cometeu suicídio após ser linchado virtualmente no TikTok. Você poderia colocar filho da cantora Valquíria Santos, ou de acordo com diversos veículos de comunicação, mas aqui é um caso de amplitude internacional, então tá de boa. Agora vem o que eu penso sobre isso, a minha análise crítica sobre essa circunstância. E aí eu digo o seguinte, inclusive você poderia até mesmo colocar que isso aqui desembocou em uma lei, certo? Desse modo, é consternador observar. Aí, olha só, eu dando aula do que eu ensinei a você, que você tem que fazer com os argumentos que eu não vou utilizar, certo? Meu argumento foi a subversão da liberdade de expressão. E eu já trago aqui, ó, a questão das redes sociais. É consternador observar a transformação de um espaço de socialização, como as redes sociais, em um lugar de risco à vida e de fragilização da dignidade, cabendo às autoridades a punição dos responsáveis por tais crimes. Quando eu escrevi essa construção, eu tinha vindo até aqui, ó, botado um ponto em dignidade. Mas vocês sabem que quando eu escrevo em sala, eu escrevo e depois eu vou lá quando eu tô com tempo, me distancio do parágrafo e vou ver se tem alguma coisa para revisar, para organizar. E aí, que é o que eu quero que vocês façam, é o exercício que eu preciso que vocês desenvolvam em relação à competência 3. Quando eu olhei para cá, que eu olhei para o meu repertório sociocultural, eu disse, está faltando eu colocar alguma coisa vinculada a isso aqui, ó. Veda o anonimato. Não problematizei essa informação. Então, quando eu trago que cabe às autoridades